Bom, 6/10/2025, eu sou o professor Rafael Nascimento e respondendo à indagação do José Valverde, referente que a figura de Hitler admitia Zeus no seu comentário. Isso tem lógica, esse comentário, essa afirmação de José Valverde? Hein? Tem lógica isso aí? Tem lógica essa situação de que Hitler admitia Zeus? Essa ideia surge porque, por exemplo, o nazismo, especialmente, né, em sua estética e simbologia, o nazismo termina resgatando elementos da mitologia greco-romana e germânica. Por isso que há essa alegação. O regime nazista, ele exaltava a força, ele exaltava a pureza, ele exaltava a nobreza e também o heroísmo, certo? Valores, porventura, associados a figuras mitológicas como Zeus. Por exemplo, Apolo ou Odin, de fato, havia dentro do nazismo uma admiração, né, pela cultura clássica, mas isso não significa que Hitler admitisse Zeus como a divindade real ou a divindade suprema, certo? Isso tem que ser bem explícito por mim nesse vídeo, porque senão as pessoas elas terminam, de fato, elas terminam deturpando muitas coisas que eu falo, né? Hitler, né, dentro de uma perspectiva histórica e ideológica, Hitler não era politeísta nem helenista. Tem um livro de Hitler, né, que eu tive a oportunidade de ler, né, é bem conhecido, Mein Kampf, né? Esse livro, Mein Kampf, ele não faz referência a nenhuma divindade, certo? Greca, né? Não faz referência a Zeus ou não faz também referência a deuses gregos. Suas menções religiosas nesse livro estão centradas, por exemplo, em um Deus criador, um Deus providencial, dentro de uma moldura teísta, moralista, e próxima também do cristianismo deturpado. E o nazismo, que é um movimento político que foi criado pelo próprio Hitler. O que o nazismo fez? O nazismo, ele instrumentalizou os mitos. Por exemplo, o uso de símbolos como a suástica, que você vê, a suástica que é de origem ariana e hindu, por incrível que pareça. Inclusive, tem um indivíduo aqui no YouTube que ele é hinduísta, que é o Caco Rocha, né? E a suástica é de origem também hindu e indo-ariana, né? Ou a referência desses deuses antigos foi simbólico para Hitler e político, não um símbolo numa perspectiva religiosa. Era uma tentativa, de fato, de criar uma mitologia nacional, né? E por conta disso, especificamente, que tinha esse símbolo da suástica, para dar legitimidade à unidade espiritual ao povo ariano, né? Então, a proposta do símbolo da suástica era essa, dar legitimidade para a unidade espiritual do povo que Hitler estava liderando, comandando de uma forma ditatorial, certo? Hitler também, ele falava de Deus constantemente, de Deus e providência. Hitler não falava de Zeus, não, Hitler falava de Deus. Por exemplo, em diversos discursos de Hitler, ele dizia frases como: acredito que ajo de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso, ou seja, o seu Deus, que era uma figura monoteísta, um princípio moral ou metafísico, que justificava o destino da Alemanha, que ele queria reger, que ele queria ter em suas posses e gerir esse povo da Alemanha, de acordo com a visão de mundo dele. E ele não via como um panteão olímpico, ele via como um princípio moral ou um princípio metafísico, né? Então, Hitler não tinha esse ponto de vista referente a Zeus. Se a gente for analisar do ponto de vista antropológico, a crença em Zeus pertencia a uma cosmologia, se você analisar bem, politeísta, que era muito baseada em mitos naturais, por exemplo. Por exemplo, trovões, tempestades, a luz solar, a justiça, né? Já o Deus de Hitler era mais ou menos uma abstração ideológica que era moldada, certo, pela metafísica do poder e da raça.
ele não admitia Zeus como ser real, mas apropriava-se do arquétipo do ditador, do dominador. O mesmo tipo de arquétipo que Zeus simbolizava, para projetar a imagem da autoridade absoluta. Então, em termos filosóficos, poderíamos dizer que Hitler não era helenista, mas usava símbolos helênicos. Isso sim. Zeus representa o poder cósmico, se você for ver dentro da mitologia grega, né? Ele representava o poder cósmico que tinha ordenação, enquanto o deus de Hitler, ele representava o poder humano extremamente totalitário. Assim, se a gente for observar em miúdos, né, a aproximação estética mais divergência teológica e ontológica. E o que a gente pode concluir diante disso, referente à questão de Hitler admitir a Zeus? Não. Portanto, Hitler não admitia a Zeus como divindade. O que Hitler fez foi o seguinte: ele se apropriou de mitos antigos apenas para fortalecer a retórica do seu poder, da raça, da supremacia. Seu Deus, que foi criado e categorizado por ele, era uma metáfora da força nacional. Era a vontade política, não o Deus cristão tradicional, nem tampouco os Zeus da mitologia grega. Então, Hitler em nenhum momento admitia Zeus como divindade. Ele se apropriava apenas dos mitos antigos, certo? Para fortalecer a sua retórica, os seus argumentos, a solidificação do seu poder. Basicamente, isso. Não era o Deus específico, por exemplo, que ele admitia como objeto de culto, e sim para a solidificação do seu poder ditatorial. Era basicamente isso. Então, não só o nazismo ele se apropria, de fato, de simbologia, da estética, de elementos da mitologia, das religiões mitológicas ou de religiões, de fato, que existiam nessa época primitiva. Ou seja, não só o nazismo, o fascismo também se apropriou. A gente vê isso também no próprio capitalismo. Ele se apropria de símbolos, se apropria da estética, né, e de elementos da mitologia para fazer com que o líder ali, o ditador, ele consolide o seu poder diante das simbologias e arquétipo mitológico, ou basicamente que faz uma representação do seu poder. É basicamente isso. Então, Hitler admitia Zeus? Eu te falo, não. Aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento a todos que me acompanham nas redes sociais.